Vamos começar o nosso seminário desse domingo. Daqui a pouco os irmãos vão poder também fazer perguntas, né? Quando terminar a minha exposição, o papelzinho vai ser distribuído novamente depois que terminar. Você vai poder fazer perguntas. Aqueles que estão assistindo pela internet também poderão fazer perguntas. Eu não sei se eu vou conseguir responder essas perguntas da internet hoje, mas se não der, durante a semana a gente tenta colocar alguma resposta na internet, no Facebook. Pode colocar o nosso tema aí. É um assunto importante, mas um assunto não muito fácil, um pouco polêmico, né? Às vezes complicado de tratar, mas é um assunto de Deus, porque o dinheiro é de Deus também, né? É Ele que nos dá, e o nosso dinheiro, na verdade, não é nosso. O nosso dinheiro pertence a Deus. Então, se alguém acha, eu tenho dinheiro, eu ganhei meu dinheiro, posso usar meu dinheiro do jeito que eu quiser. Calma, não é bem por aí, não. Então, nós vamos tratar nessa manhã desse assunto, o cristão e o dinheiro. Se eu olhar o primeiro slide que eu coloquei aí, muito interessante ver como livros e livros são escritos sobre esse assunto, como as pessoas se interessam muito por esse assunto, né? Os livros de autoajuda nessa área são muito grandes. Se você for numa livraria, você vai ver muitos livros de autoajuda sobre como ganhar dinheiro, como ficar rico, como administrar o dinheiro. E também na área cristã, você observa pessoas escrevendo livros sobre o dinheiro à luz da Bíblia, finanças à luz da Bíblia. Então você tem ali o modelo de Deus para você ter muito dinheiro. É o primeiro livro. O outro livro, Salomão, o homem mais rico que existiu. O terceiro que está ali é uma Bíblia, né? Bíblia da batalha espiritual e vitória financeira. Olha que interessante, né? O que você tem aí? É a sua. Então alguns irmãos até têm essa Bíblia. E ela, eu nunca li, mas provavelmente ela vem trazendo alguns comentários. Comentários, né? Quando tem algum texto relacionado ao dinheiro, né? Mas a primeira coisa que nós temos que entender com relação ao dinheiro, pode passar, é o seguinte: tudo pertence a Deus. Salmo 24, versículo 1, que é o que nós acabamos de ler, diz lá: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Então, tudo que existe, tudo que nós temos é do Senhor. O seu dinheiro não é seu. O seu dinheiro foi dado a você para você administrar para Deus. E daqui a pouco nós vamos falar sobre essa administração. Mas a primeira coisa que você precisa ter em mente é: o nosso dinheiro não é nosso. O nosso dinheiro, nossa casa, nosso carro, nossos bens, tudo que nós temos é de Deus, nós somos donos de nada. A gente chega aqui nesse mundo pelado, sem a roupa do corpo, e quando vamos embora também não levamos nada disso. Então nós estamos aqui de passagem, e nada do que nós temos na verdade é nosso, nós administramos para outro. Também no livro do profeta Ageu, Deus diz: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Não sei se tem como apagar um pouco as luzes aqui, para ficar melhor a visão. Se der, vai melhorar. Problemas relacionados à postura com relação ao dinheiro. É o próximo slide. Então, nós somos mordomos, né, de nós mesmos, dos bens, para usar para nós mesmos, para usar para a nossa família, para usar para o reino e para usar para outros. Ok? Agora sim, problemas relacionados à postura incorreta em relação ao dinheiro. O primeiro problema é o materialismo. O que é o materialismo? O materialismo é você viver em função das coisas materiais. Então a vida dela gira em torno do dinheiro e daquilo que o dinheiro dá materialmente. Festas, viagens, comprar coisas, shopping, né? Roupa, carro, comida boa. O dinheiro os bens passam a ser a coisa mais importante na vida. Isso é um problema. O hedonismo, que é uma vida voltada para o prazer, que o dinheiro proporciona determinados tipos de prazer. A negligência
para com a família, para com os filhos, para com o próximo. Por quê? Porque se eu pego o dinheiro, meu dinheiro, eu gasto ele todo comigo, com as minhas coisas, então eu acabo não lidando bem com a minha família, problemas no meu casamento, problemas com meus filhos, não participo da campanha missionária, não contribuo com a oferta de missões, porque o dinheiro eu gasto todo para mim, materialismo, dinheiro tudo gasto com coisas deste mundo. E o consumismo, ou seja, gastar por impulso, gastar sem pensar, deixar que o gasto te domine, esse é o consumismo. Aí no próximo slide tem uma notícia interessante que saiu. A notícia diz o seguinte, pode passar, Fernanda. Pessoas materialistas são menos queridas por colegas de trabalho. Interessante essa notícia, né? As pessoas, elas gostam menos daqueles que usam o dinheiro apenas em proveito próprio, mostrando aí como que há problemas, o dinheiro e o materialismo causam problemas de relacionamento, né? Pode passar. Também, outro tipo de problema com relação ao dinheiro é o problema da ansiedade e da tensão, principalmente quando a pessoa ela tem dívidas, por exemplo. Então ela vive ansiosa, ela vive sob tensão, preocupada se não vai conseguir pagar as contas, né? Os juros do cartão de crédito. Isso gera tensão, isso gera ansiedade, isso afeta a vida de todos nós, afeta até mesmo a vida espiritual, afeta casamento, né? A incerteza sobre o futuro, se quando eu me aposentar, minha aposentadoria vai dar para eu pagar minhas contas, vai dar para eu viver, também gera muita ansiedade, muita tensão. Algumas pessoas num inconformismo por querer ter mais, ela gostaria de ter mais, ela queria ter a mesma renda, ou os mesmos bens que o amigo, o irmão, né, o tio, e ela vive então numa tensão, numa ansiedade, porque ela não tem aquilo ali, e ela vive nessa opressão, porque ela gostaria de ter, mas não tem. Também conflitos familiares, né, já falei aqui, casamento, com relação a filhos, com relação a irmãos, né? Eu acho que tem até uma notícia interessante aí, ó. Um estudo que saiu. O principal motivo do divórcio é o dinheiro, aponta a pesquisa. Não sei exatamente se essa pesquisa está totalmente correta em dizer que é o dinheiro, mas se eu disser que um dos principais motivos de divórcio é o dinheiro, tenho certeza que eu não vou estar errando. Porque os problemas financeiros, ou problema de dívida, né? O casal não tem dinheiro suficiente, causa problema no relacionamento, ou então a forma de gastar o dinheiro. A mulher gasta demais, o homem gasta demais, um não entra em acordo com o outro. Problemas no casamento, divórcio, né? Vários conflitos. Outra notícia interessante também, que saiu aí há pouco tempo, é de 2014 essa notícia, ano passado. Mulher mata irmão na região nordeste de BH por causa de herança. Conflitos por causa de herança são muito comuns, né? Tudo bem que nem todos chegam a esse problema de matar, assassinato, mas nós sabemos que várias famílias são desagregadas por causa de conflitos de herança. Parentes param de falar um com o outro, entram na justiça um contra o outro por causa do dinheiro. Vamos ver então alguns princípios bíblicos relacionados ao dinheiro. E eu dividi em 3 partes então essa explanação. Princípios relativos à aquisição do dinheiro. Então, o que a Bíblia diz sobre o ganhar dinheiro? Princípios relativos ao uso do dinheiro. Então, o que a Bíblia diz sobre gastar dinheiro? E princípios relativos à administração do dinheiro. Então, o que a Bíblia diz sobre você administrar e cuidar do seu dinheiro? Primeiro que nós vamos falar é princípio relativo à aquisição do dinheiro. O que a Bíblia diz sobre ganhar dinheiro? Então, a primeira coisa que a Bíblia diz sobre ganhar dinheiro é que o dinheiro recebido pelo trabalho, ele é uma bênção de Deus. Não sei se os irmãos estão conseguindo ler o texto de Eclesiastes. Leia o texto de Eclesiastes aí. Então,
dinheiro recebido pelo trabalho é um presente de Deus, e a Bíblia considera isso uma bênção. Não como antigamente, algumas pessoas pensam que quem é rico é porque é ganancioso, é maldoso, recebeu do diabo, ou ser rico é uma coisa ruim necessariamente, ter dinheiro, coisas materiais necessariamente é uma coisa ruim. Não é verdade. Segundo a Bíblia, isso não é assim. A pessoa que trabalha e recebe os frutos do seu trabalho, isso é considerado um dom de Deus, é considerado uma bênção de Deus. É o primeiro mito aí que nós temos que colocar de lado, tá? A segunda coisa importante sobre a aquisição do dinheiro é que a preguiça, coloca o próximo slide aí. A preguiça para trabalhar é condenada por Deus e causa de males. Leiam os homens esse texto aí de Provérbios. É claro que o texto não está querendo dizer aqui que aquele que é diligente vai conseguir tudo o que ele quer, né? Mas o principal aqui é o princípio de que a preguiça para trabalhar é algo condenado por Deus. E não apenas nesse texto. Eu coloquei outros textos de Provérbios ali embaixo que estão repetindo a mesma coisa. Infelizmente existe, às vezes, uma cultura da preguiça. Às vezes eu ouço pessoas falarem assim, aquele trabalho é muito bom porque lá você não faz nada. Você ganha dinheiro sem fazer nada. Isso é cultura da preguiça. E isso é uma coisa condenada por Deus na Bíblia. O que Deus incentiva na Bíblia é o trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus. E um trabalho é um meio que Deus usa para nos prover e prover a nossa vida. Então, a preguiça para trabalhar é condenada por Deus e é considerada causa de males. Lógico, se a pessoa não trabalha, se ela tem preguiça, se ela se arrasta, ela provavelmente vai ter problemas na sua vida financeira, vai afetar ele mesmo, vai afetar a sua família, vai afetar o reino, porque ele poderia estar trabalhando e contribuindo para o reino. Então, a preguiça é uma coisa condenada aí, segundo a Bíblia. Coloquei como ilustração aí, o famoso personagem, né? Seu Madruga, que usa a frase, não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Do lado ali também tem um famoso meme que circula na internet, que é a postura da pessoa indo trabalhar, bicho preguiça, mas na volta para casa, né, com muito mais disposição. Então isso é muito legal, é engraçado, mas a postura bíblica não é essa. A postura bíblica é trabalhar com vontade, gostar de trabalhar, tá? Não é ser workaholic também. Workaholic é uma expressão que significa colocar o trabalho acima de tudo. Não é isso, mas trabalhar com afinco e com seriedade. Ainda nos princípios relativos à aquisição do dinheiro, o dinheiro, gente, deve ser ganho com honestidade. Isso é repetido na Bíblia muitas e muitas vezes. Ganho com honestidade. Esse princípio é importantíssimo na Bíblia. Então, Provérbios 11:1 diz, o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Balanças desonestas é quando... você lembra no mercado? Antigamente que você ia fazer compra, o cara tinha aquela balancinha, aí botava de um lado o arroz, do outro ele ia botando os pezinhos assim para ver quanto que dava, né? Ou então a balança digital, mas adulterada, você bota lá 1 quilo de frango, ele dá lá que você está levando 1,5 quilo. Isso é desonestidade no trabalho, e Deus está falando isso aqui para o povo de Israel, o Senhor repudia balanças desonestas, desonestidade no ganho do dinheiro. Levítico 19, 35 e 36, ele vai repetir o mesmo princípio explicando um pouco mais, né? Ele fala assim, Levítico 19, não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças e pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Próximo slide vai trazer também um texto relacionado à postura dos empregados com relação aos trabalhadores. Naquele contexto bíblico, havia escravidão. Paulo está escrevendo para os escravos, os cristãos que eram escravos. Mas nós podemos pegar o mesmo princípio para os trabalhadores, né? Eu sou um funcionário lá no
no meu emprego, né? Eu não sou empresário, eu sou empregado. Então esse princípio vai valer para mim também, né? O texto diz assim, ó, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha que interessante. Ele está falando assim, ó, escravos, trabalhem com afinco, não só quando o Senhor está olhando vocês trabalharem, mas quando Ele virar as costas, continuem trabalhando com respeito e com honestidade do mesmo jeito. Vocês, senhores, agora está falando para os patrões, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu, e Ele não faz diferença entre pessoas. Então ele está falando aqui do patrão que não deve explorar seu funcionário, que deve pagar um salário justo ao seu funcionário, seu empregado, que deve pagar em dia o salário e não reter o salário do seu funcionário, não deve oprimir, não deve humilhar, não deve escorraçar. Esses são princípios relativos ao trabalho e ao ganho do dinheiro, porque o trabalhador está produzindo o dinheiro que o patrão ganha. Então, esse princípio é também relativo à aquisição do dinheiro. O dinheiro ganha com honestidade, também o próximo slide vai trazer, pode trazer para a gente o próximo slide, Fernanda. Também ganha com honestidade, né? Amós, capítulo 8, 4 a 6. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo, quando acabará a lua nova para que vendamos cereal? Quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, olha que interessante, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, comprando o pobre com um prato, necessitado com um par de sandália, vendendo até palha com trigo. Olha que interessante, né? Já viu aquele frango que você compra ele, mas quando você vai descongelar, metade é água? Eu vi um vídeo uma vez, na internet também, numa processadora dessa de frango, antes de congelar o frango, com uma seringa injetando água. A coxa do bichinho, que era desse tamanho, ficava igual uma de peru, de tanta água que eles botavam ali, e vendendo o frango como água, né? Vendendo água como preço de frango. Isso é mais ou menos o que ele está falando, né? Vendendo a palha com o trigo, vende o trigo, mas vende a palha junto. Desonestidade também. Isso Deus repudia, né? Próximo versículo também, de Provérbios, ainda nesse assunto. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. E 2 Coríntios 8, 20 e 21. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de ministrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Paulo falando aí sobre a correta administração das ofertas, né? Coloquei uma charge do Amarildo no próximo slide, que é bem interessante e vai falar um pouco sobre essa questão da honestidade. Que às vezes a gente fala que está um pouco claro, mas eu vou ler, vou tentar explicar para vocês ali. O que acontece? Essa charge do Amarildo, ela vai mostrar para a gente que a honestidade, ela não está relacionada apenas com uma pessoa roubar ou não roubar. Ela está relacionada a formas ilícitas de você se dar bem, tirar proveito de alguma coisa. Então, é muito interessante, no primeiro slide, está mostrando o cidadão ali dando uma propina para o guarda que parou ele no trânsito, lá na Blitz, está sem carteira, está com o IPVA vencido, né? Ele vai e tira, tem como você me liberar? Então, desonestidade, né? Você deveria pagar uma multa, você está ganhando dinheiro desonestamente, porque você está dando outro dinheiro ali, comprando a honestidade do guarda também. Fazendo o gato, né? O gato de luz, indo lá no poste, plugando direto lá, sem medidor, sem nada. Também comprando DVDzinho pirata, lá na banca. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Comprando DVDzinho pirata lá na banca, né? Precisaria pagar X, mas na banca é R$5, mais barato, economizou. Passou no radar ali, a 1000 por hora. Gatunete, famoso gatunete ali, puxando o cabo de televisão lá do vizinho, do fio do poste.
E aí no final ele pergunta, de onde sai tanto político corrupto, safado? Que Amarildo quis dizer o seguinte, sai do dia a dia, das pequenas coisas, as pequenas corrupções do dia a dia, né? Pode passar. Outra charge também interessante, ó. Fui acusado de sonegar. E o que você fez? Soneguei. Então, soneguei. A sonegação de impostos também, né? É uma desonestidade, uma forma ilícita de você poupar um gasto. Também é uma campanha interessante da Controladoria Geral da União. Diga não às pequenas corrupções, falsificar carteirinha de estudante, roubar TV a cabo, comprar produto falsificado, produto pirata, furar fila, tentar subornar o guarda, bater o ponto pelo colega de trabalho, né? Eu trabalhei numa empresa que o cidadão batia o ponto de manhã, ia para casa e voltava de tarde para bater o ponto, para terminar a jornada dele de trabalho. Impressionante, né? Impressionante. Isso não é raridade, gente. Isso é uma coisa que acontece muito. O cristão, pelo amor de Deus, nunca pode fazer isso, né? Apresentar atestado médico falso também. Colar na prova. É uma pequena corrupção do dia a dia. Começa desde pequeno, né? Se ele começa a fazer essa pequena corrupção, daqui a pouco ele está numa grande, né? Sobre colar na prova, até coloquei, só para ilustrar, né, no próximo slide, Fernanda, sobre essa questão de colar na prova, a criatividade, né, do ser humano que já começa desde cedo. Olha lá, eu nunca tinha pensado nisso. Aquele biscoito ali você não está vendo, mas ele está com todas as respostas da prova. 1, letra B. 2, letra C. E se o professor vier, é só comer. Come, pronto. O outro indivíduo ali, você não está vendo, mas ele botou a manga da blusa na mesa e a mão verdadeira dele está embaixo ali, olhando, recebendo e enviando todas as respostas, né? Então a galera tem muita criatividade. Mas os professores também não ficam para trás não, olha lá, ó. O professor sempre criando uma forma de poder impedir essa corrupção. Então, tá vendo? Você, professor, vai ter que subir no armário, né? Isso foi apenas para ilustrar, gente, mas eu trouxe aqui já uma notícia que, na verdade, é triste, né? Olha só. Deputado faz oração para agradecer a propina recebida. Você lembra disso? A oração da propina. Ele agradeceu, Senhor, obrigado porque estamos aqui agora, esse momento abençoado. Um deputado estava recebendo uma propina nesse momento. O próximo slide também é um assunto bem atual, né? Bebom. 1 milhão de pessoas foram lesadas pelo esquema de pirâmide financeira. 1 milhão de pessoas. Então, pirâmide financeira disfarçada de marketing multinível. Talvez algumas pessoas aqui na igreja tenham até ganho dinheiro, talvez algumas tenham perdido dinheiro aqui na igreja com isso, mas isso é um tipo de trabalho. Na verdade, não é muito um trabalho, né? Eles falam que é muito trabalho, mas é uma forma fácil de ganhar dinheiro, só que vai depender de outra pessoa perder dinheiro para você ganhar. E é exatamente o que aconteceu. Quando a pirâmide quebrou, 1 milhão de pessoas foram lesadas. Quem estava na base, quem chega primeiro na pirâmide ganha, fácil, tirando dos outros. Quem está na base, quebrou a pirâmide, meu amigo, vai ficar no prejuízo. Não convém ao cristão, então, também, esse tipo de coisa. Ainda no princípio relativo à aquisição do dinheiro, o dinheiro deve ser ganho com contentamento. Então, um texto bem bonito de Provérbios 30, versículo 8, né? Mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Então, ele estava, o autor de Provérbios, contente ali com o que Deus estava suprindo ele, apenas do necessário, ele já estava contente, né? Outro texto bonito também, de Filipenses, aí o apóstolo Paulo, né? Falando, olha, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aprender a viver contente com o que tem. Esse é um princípio bíblico relativo à aquisição do dinheiro. Veja, a Bíblia não está dizendo que você não pode trabalhar para conseguir mais dinheiro, não é isso.
Você pode, o que você não pode é viver triste enquanto não conseguir mais dinheiro. Você pode lutar, você pode ter 2 empregos, se você quer, precisa aumentar sua renda, você pode. O que você não pode é ficar magoado, angustiado, magoado com Deus, enquanto a sua renda não aumenta. Você vai ficar contente se você conseguir ou se você não conseguir. Isso é o princípio do contentamento. Mulheres, leiam 1 Timóteo 6, de 6 a 8. Veja, não está falando que você não pode trabalhar para ter mais, mas se você tiver só o que comer e vestir, fique satisfeito. O próximo slide, eu trouxe uma ilustração, uma figura, né, que fala o seguinte: os melhores momentos da vida não tiveram nada a ver com dinheiro. Mostrando o seguinte, que às vezes as pessoas, a gente mesmo, fantasia muito de que se eu tiver muito dinheiro ou mais dinheiro, eu vou ter momentos melhores na minha vida, vou poder fazer mais coisas legais. É claro que você pode viajar mais, é claro que você pode ir em lugares diferentes, é claro que o dinheiro te proporciona isso. Mas se você observar, às vezes as pessoas têm dinheiro para fazer essas coisas e muitas delas são infelizes. Porque o essencial, que são as pessoas, os amigos, a família e momentos alegres que isso proporciona, eles não têm. Por isso, as coisas mais legais do dia a dia, nós conseguimos com pouco dinheiro. Se você juntar uma roda de amigos para bater um papo, quantas risadas e momentos alegres você tem sem gastar R$1? É preciso, então, saber pesar essas coisas, que não necessariamente é o mais dinheiro que vai produzir mais felicidade, mais satisfação, mais contentamento na sua vida, né? Trouxe a frase aqui de um filósofo. O filósofo disse: o maior rico é aquele que se contenta com o que tem. Meu pai, que sempre falava isso para mim, né? Ele não tem muito estudo, mas ele aprendeu isso do pai dele, que aprendeu do pai dele, que aprendeu do pai dele, e foi passando e falou para mim. Ele sempre falava isso para mim: filho, o maior rico é aquele que se contenta com o que tem. Esse é satisfeito, porque aquele que nunca se contenta com o que tem, esse aí, coitado, ele tem grandes problemas na vida, né? Aí eu trouxe também 2 notícias interessantes para a gente ver sobre essa questão do realmente se o dinheiro, que o dinheiro, se ele é tão importante assim, né? Com R$0 no bolso, o brasileiro viaja o país e quer chegar ao México. E o outro, alemã, vive sem dinheiro há 17 anos. São pessoas que largaram tudo, abandonaram tudo, deram os bens dela, distribuíram, e passaram a viver e viajar sem dinheiro. E vivem há anos. Ali a mulher está há 17 anos. Ela come na casa dos outros, dos estranhos, de favor, de amigo, pega carona, vai para um lado para o outro. Aí ela leva o cachorrinho para passear, aí ganha um trocado, aí compra uma roupa, aí ela limpa, varre o quintal do fulano, aí ela vai e ganha um prato de comida. Loucura, né? Tudo bem que é lá na Alemanha. Lógico, gente, que eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer, ou é certo todo mundo fazer isso aqui. Até porque alguém tem que trabalhar, né? Para poder sustentar esse tipo de situação. A única coisa que eu estou querendo trazer aqui é que às vezes a gente acha que o dinheiro é uma coisa tão importante, mas isso é relativo, tá? Às vezes, nem tanto assim. Muito bem, então esses foram os princípios relativos à aquisição do dinheiro. Lógico, não podia faltar também, né? O próximo slide. Ele vai falar que a ambição e o amor ao dinheiro são condenados na Bíblia, né? Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos descontrolados, nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Pode passar o próximo também? Outros 2 versículos sobre o mesmo assunto, né? Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E Jesus, dizendo uma palavra muito forte aqui, muito bonita, né? Então ele disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. Às vezes a gente mede as pessoas por isso, né?
Ó, chegou fulano tem muito dinheiro, olha o carrão dele, olha a roupa dele. Aí chega um irmão humilde de bicicleta, com a roupa bem esfarrapada, ei, ciclano, não sei o quê. A gente trata até diferente as pessoas. Você vê uma pessoa de terno, ó, isso aqui é uma pessoa importante que está usando terno. Aí você vê uma pessoa simples, de bermuda, de camisa, esse aí é o fulano, esse aí é o Zé das couve. Cuidado, Jesus está dizendo, a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. E a Bíblia está dizendo que muitos nessa ânsia de ter mais foram levados à ruína. Próximo slide, só ilustrando esse prisão, ao dinheiro, essa coisa de querer ter mais, é um perigo. E, por fim aqui, perigo da autossuficiência e orgulho. Porque, por causa do dinheiro, às vezes a pessoa fica orgulhosa, ela acha que ela pode resolver todos os problemas com dinheiro. E nós vimos, por exemplo, nós vemos artistas milionários que às vezes têm uma doença, nem nenhum dinheiro do mundo consegue resolver o problema. Então, cuidado com essa segurança no dinheiro, não é bem assim, né? Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, conhecer-me, pois eu sou o Senhor, age com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, dessas coisas é que me agrado, declara o Senhor. Agora, princípios relativos ao uso do dinheiro, a segunda parte aqui da apresentação. Primeira coisa, o dinheiro, gente, é claro, ele pode ser usado para o bem nosso e da nossa própria família. Então, Eclesiastes 2, 24, leia os irmãos que estão aqui, desse lado esquerdo da igreja, esses dois fileiras de banco, leia Eclesiastes 2, 24. É claro que essa linguagem é uma linguagem ainda veterotestamentária, Velho Testamento, em que nós sabemos que isso aqui é de alguma forma relativo, porque não é só você comer, beber e contar o prazer do seu trabalho, que é a coisa principal da vida. Mas naquele momento em que o autor de Eclesiastes estava buscando o sentido da vida, ele viu que aquilo ali é uma coisa importante, e é uma coisa boa. Então, usar o dinheiro para o bem seu e da sua família é uma coisa boa, e Deus dá isso para a gente mesmo. Agora, não é só isso. Não podemos pegar só esse versículo. A Bíblia, temos que olhar ela de uma forma mais ampla. Então, outro uso importante do dinheiro é repartir com o próximo. Leia os irmãos desse lado agora aqui, 1 João 3, 17. Olha, isso não tem como escrever de forma mais clara do que esse texto, Se você tem bem material, viu que o seu irmão está necessitado, fechou a mão, como é que você pode dizer que tem o amor de Deus? Não tem. Você é meio que obrigado a dar, a ajudar e a socorrer. Se você não faz isso, questione se você tem o amor de Deus. Olha só esse princípio relativo ao uso do dinheiro, Também Deuteronômio 15, 11. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado da sua terra. Uma imagem bem bonita que circula a internet também, que é um senhor dando o seu chinelo a um andarilho, um morador de rua. Parece que isso aí foi lá no Rio de Janeiro, E o rapaz emocionado. É uma imagem realmente bem tocante sobre essa atitude de liberalidade, de dar, de usar os nossos bens para o outro, e como a Bíblia fala que isso é importante, Mateus 5, 42, dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Também no uso do princípio relativo ao uso do dinheiro, o dinheiro, gente, deve ser investido no reino, expansão do reino, dízimos, ofertas, ajuda os irmãos da igreja necessitados, já falamos aqui, ação social, evangelização, missões. Aí tem um texto muito interessante de Lucas, capítulo 16, a famosa parábola do mordomo infiel. Jesus termina com esse princípio, essa ordem, no versículo 9 do capítulo 16. Por isso eu lhe digo,
usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Sabe o que ele está falando aqui? De você usar o dinheiro que você ganha nesse mundo para salvar almas, transformar alguma coisa que é material numa bênção espiritual, numa coisa de valor eterno. Isso é investir o seu dinheiro no reino, né? Investir o seu dinheiro no reino. Então, princípios relativos, por fim, à administração do dinheiro. É a última parte. Primeira coisa, cuidado com o desperdício. Desperdício do dinheiro. Então, nós temos aí um texto interessante, né? De Jesus, quando multiplicou os pães, em João 6,12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Olha que interessante, né? Eu já falei, já citei essa estatística aqui, que metade da comida do mundo é jogada no lixo. Quantas vezes a gente joga no lixo comida, né? Dentro da nossa própria casa. Quantas vezes a gente gasta nosso dinheiro com coisas que não nos fazem diferença nenhuma. Às vezes apenas por status, para ter também alguma coisa que alguém tem. Por impulso, eu cheguei lá, me deu vontade de comprar, comprei, nunca usei. Isso é desperdício de dinheiro. Então isso é um princípio que a Bíblia ela alerta sobre isso, né? Isaías 55:2. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Claro, se você é um estudante mais profundo da Bíblia, você vai lembrar que esse texto aqui ele não está falando necessariamente sobre desperdício de bens materiais, mas é uma coisa mais espiritual. Mas nós podemos também aplicar aqui. Próximo slide, uma notícia interessante, né? Conheça a vida dos gaúchos que ganharam na Mega Sena e perderam tudo. Desperdiçaram tudo. Mulher, bebida, festa, luxo. Então, e isso não é raridade, não. Se você procurar, você vai ver que essa notícia se repete, né? Isso acontece muitas vezes. Também outro princípio relativo à administração do dinheiro. O próximo slide. Cuidado com o consumismo e as compras por impulso. Olha aí também, ó. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude ao conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Então, comprar por impulso significa falta de domínio próprio. E 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas não me deixarei que nada me domine. Comprar por impulso é uma coisa que está te dominando, ou pode me dominar, nos dominar, né? Próximo slide. Aí, mostrando, né, uma comprinha, né, preconceito, né, como se só as mulheres fossem consumistas, né? Não é verdade. Esse não é verdade. Pode passar o próximo slide. Os homens também. Jovens são os que mais admiram quem compra roupas caras e automóveis de luxo. Então, a questão da comprar só por causa do status, né, da marca, tal. Isso é consumismo também. Próximo. Evitar dívidas e as armadilhas do crédito fácil. Interessante aí, né? Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Interessante isso aqui, que a questão da dívida. É claro, gente, que às vezes, você por um momento de urgência, uma necessidade, você precisa pegar um dinheiro emprestado, comprar uma coisa parcelada, fazer uma dívida, ok? Que você não poderia pagar à vista, você vai lá e paga, faz uma dívida. É claro que isso acontece na vida de todo mundo e às vezes a gente vai acontecer isso com a gente. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando sobre você ter como pagar e não pagar a pessoa a quem você deve, ficar enrolando, ficar com dinheiro ou com coisas de alguém, a coisa que não é sua e não devolver. Podendo devolver, enrolar e não pagar. É isso que a Bíblia está falando sobre não dever, não fazer dívidas. Salmo 37, 21, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Próximo, pode passar o próximo slide, aí mostrando o perigo questão do cartão de crédito, né? O cara surfando do cartão de crédito, gastando tranquilo e os juros vindo atrás, né? Mostrando pelo tubarão ali, né? Tubarão ali, a questão dos juros. Eu trouxe ali o slide sobre o perfil dos inadimplentes também.
Último slide sobre os princípios relativos à administração do dinheiro. Uma coisa interessante que a Bíblia fala é verdade. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, maior vai ser o esforço para administrar. Então, isso às vezes tira o sono de algumas pessoas, né? E Eclesiastes 5:12 vai falar: o sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Então saiba disso, tá? Quanto mais dinheiro você tiver, mais esforço você terá que fazer para administrá-lo. Como administrar o dinheiro? Aí a gente já entra numa questão mais, né, de aconselhamento financeiro e tal. Eu apenas listei ali, ó, fazer um orçamento. Listar na sua casa quanto você ganha, quanto você gasta, em que você gasta, se você pode gastar. Ser realista, né, gente? Ser realista. Eu posso realmente gastar com isso que eu gasto? Um orçamento é muito legal. Organização, disciplina, né? A questão de não gastar por impulso, não ficar devendo. Poupar também. Aprender a poupar algum dinheiro, não gastar tudo que ganha, previne muitos problemas. Por fim, orientações aos cristãos mais ricos. Primeira coisa aos cristãos mais ricos, e aqui nós temos que olhar os dois lados. 1 Timóteo 6, 17 e 18. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que em tudo provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. E também Salmos 62, 10. Não confie na extorsão, nem ponha esperança nos bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o vosso coração. Então, ao cristão mais rico, manter humildade, generosidade, né? E um coração aberto, submissão a Deus. E orientação aos cristãos mais pobres também. A Bíblia traz, Salmo 37, 23 e 26, sobre confiar na provisão e na providência de Deus. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Muito bonito também aqui esse texto. E Jesus também, né, falando lá em Mateus. Não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Falando sobre a providência, a provisão de Deus para nós, né? Considerações finais. Jesus, sendo rico, escolheu viver de forma pobre por amor a nós. É muito interessante também esse exemplo de Jesus, né? Em 2 Coríntios 8, 9. E por último, a Bíblia ensina o valor subalterno do dinheiro e a proeminência das bênçãos espirituais, né? Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A frase agora de John Wesley, para terminar, você pode não concordar com essa frase, porque não é a Bíblia, né? É apenas a citação de John Wesley, mas eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou aqui. John Wesley disse o seguinte, ele tem um sermão chamado Uso do Dinheiro. Ganhe tudo que você puder, poupe tudo que você puder e distribua tudo que você puder. Primeiro seria relativo ao trabalho, né? O esforço do trabalho. Ganhe tudo que você puder, trabalhe com vontade. Segundo, poupe tudo que você puder sobre a administração do dinheiro, né? Use bem, administre bem. E terceiro, o uso do dinheiro, né? A liberalidade. Distribua tudo que você puder. Apenas uma frase de John Wesley para a gente ilustrar. Então, nós vamos agora distribuir aí os papéis. E os irmãos que tiverem perguntas, podem pegar, os irmãos Emerson lá atrás, né? Isaías está lá em cima, podem pedir, enquanto a gente faz um pequeno momento musical aqui, os irmãos terão tempo então para fazer suas perguntas, se tiverem, e se eu souber e puder responder também, a gente vai tentar responder, né? Eu vou responder logo uma pergunta aqui, duas perguntas que chegaram primeiro, eu já fui lendo, e é repetido, são duas perguntas repetidas que vários irmãos colocaram aqui, então eu já vou matar essas duas, tá? Tentar responder.
A primeira é sobre jogos de azar, né? Jogos, ganhar dinheiro em jogo. Por exemplo, Mega Sena, né? Loteria, quina, esse tipo de coisa. A Bíblia não tem um texto muito claro, e vocês vão perceber que muitas perguntas aqui na Bíblia não tem um texto claro, não pode jogar esse tipo de jogo, né? Mas a gente tenta tirar alguns princípios aqui e ali. O jogo de loteria, por exemplo, a Mega Sena, é um tipo de coisa em que o dinheiro que o ganhador leva, ele tirou de outras pessoas. Ele saiu da fezinha, né? Ele saiu do dinheiro de outras pessoas. Então, outras pessoas perderam para que ele possa ganhar. É diferente, por exemplo, de você vai e compra a tribuna, recorta lá a promoção do carro zero, preenche e você ganha o carro. Ninguém perdeu dinheiro. O jornal fez uma promoção, você ganhou o carro no sorteio lá, né? O sorteio do supermercado, ninguém perdeu dinheiro. Agora, um jogo de azar, não estou dizendo, estou incentivando você a jogar não, tá, gente? Estou apenas mostrando a diferença. Eu, por exemplo, não fico correndo até dessas coisas. Já no supermercado, já preenchi o cupom lá uma vez e tal. Mas assim, o jogo em que você ganha quando o outro perdeu o dinheiro dele, eu acho que isso não está de acordo com a Bíblia. Ok? Eu acho que não é uma forma honesta, muito honesta de você ganhar dinheiro. Então, eu acho, minha opinião, tá? Minha opinião, não convém ao cristão esse tipo de jogo por causa disso. Ok? A outra pergunta também que se repetiu muito aqui é a questão da agiotagem. É o empréstimo a juros. Veja bem, deixa eu diferenciar uma coisa aqui, gente. A Bíblia condena o empréstimo a juros, principalmente naqueles casos em que a pessoa que está pedindo o empréstimo, ela está necessitada e precisando daquele dinheiro emprestado. Então a Bíblia condena você emprestar cobrando juros dessa pessoa, porque ela, coitada, ela já está no momento de necessidade, ela já está passando privações, e você ainda vai cobrar juros? Isso a Bíblia proíbe, tá? Ela, na verdade, manda você emprestar e nem cobrar depois disso. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é um empréstimo que a gente chama de um empréstimo financeiro. Por exemplo, você vai ao banco porque você tem um apartamento, você quer vender o seu apartamento e financiar a outra parte. Você vai no banco e pega o financiamento e o banco vai te cobrar juros. Veja, você não está pegando esse empréstimo porque você está passando necessidade. Você quer aumentar os seus bens, o seu capital, a sua renda, o seu bem lá, né? No caso, o seu apartamento. Então, esse tipo de empréstimo, ele não é condenado na Bíblia. É claro que, se você, de alguma forma, a pessoa que está emprestando, ela acabou cobrando uns juros, ou ela, de alguma forma, não ficou muito claro, e os juros depois foi algo muito abusivo, além do mercado, podemos discutir esse problema. Mas é preciso, então, diferenciar, tá? O empréstimo a juros para uma pessoa necessitada, esse a Bíblia não permite. E o empréstimo a juros para uma pessoa que precisa, quer aumentar o seu negócio. Já tem um negócio, quer aumentar o meu negócio, né? Ou eu quero comprar um apartamento. Esse aí, senão, gente, todo mundo seria obrigado a emprestar para todo mundo. Eu ia chegar para o Gessi e falar: Gessi, me empresta tudo que você tem, cara, que eu estou precisando. Para quê, Bruno? Ah, cara, eu estou precisando fazer uma viagem agora, não tem dinheiro, eu quero que você me empreste. Será que é assim? Então, as coisas não são bem assim. Essa prática de você se aproveitar, às vezes, da necessidade do outro para emprestar dinheiro e ganhar mais a juros, isso a Bíblia condena realmente, né? Então, vamos agora às próximas perguntas. Quanto a dar para quem está na rua e que não pretende mudar de vida, não seria um estímulo ainda maior a que eles continuem nessa vida? Está falando daquela pessoa que, por exemplo, é usuário de drogas, usuário de crack, não quer trabalhar. A pessoa não quer trabalhar, ela quer viver na rua de ajuda dos outros. Deve dar ou não deve dar?
Também, a Bíblia não tem uma resposta muito direta. Minha opinião, se eu puder ajudar de outra forma, dar uma comida, dar uma roupa, né, levar para um abrigo, eu faço. Se não, eu dou o dinheiro. Eu faço isso. Porque, embora a gente sabe que a pessoa talvez o cara vai usar droga, ou o cara vai beber, vai que uma parte desse dinheiro que você deu, ele realmente compra uma comida, um pão, alguma coisa. Então, a palavra de Jesus é muito forte quando fala para dar quem te pedir. E você sabe que a pessoa está numa situação de vulnerabilidade. Esse assunto é extremamente polêmico, tá, gente? Se você não dá, eu tenho muita dificuldade de dizer que você está errado também, ok? Para a pessoa que está na rua, você sabe que ela é usuária de drogas e você dá o dinheiro. Então, é extremamente polêmico. Eu estou dando a minha opinião. Quando eu posso, eu estou, por exemplo, perto de um supermercado, eu corro lá e compro uma coisa. Se eu estou no momento, no sinal, às vezes o cara me pediu, às vezes eu dou, porque eu não sei o que ele vai fazer desse dinheiro. Pode ser que ele precise comprar alguma coisa, além de droga, né? Não sei, vai que ele compre realmente uma comida. Eu estou falando que eu faço, tá? Se eu puder, eu não dou. Mas se não tiver outro jeito, eu não deixo a pessoa sem ajudar. Né? É um assunto muito polêmico, tá? Esse assunto é bem difícil. Nós devemos ajudar somente quem tem condições, quem não tem condições, mas se tiver no meu coração, ajudar mesmo quem tem necessidade. Eu não entendi muito bem, né? Mas quem não tem necessidade deve ser, né? Ajude. Se você quer ajudar uma pessoa que não tem necessidade, quer dar é um presente talvez, né? Se você quer dar, ajude. Às vezes isso é uma bênção na vida daquela pessoa, inesperada, você não sabe o que ela está precisando. Porque tem crente que não dá o dízimo sobre todo o ganho, e sim sobre o que sobra. A pergunta é essa. A pessoa não dá o dízimo sobre tudo que ganha, mas sim sobre o que sobra. Por que não faz isso? A pergunta é, por que não faz isso? Porque não entendeu ainda o princípio bíblico, não entendeu a seriedade do dízimo, de você consagrar a Deus uma parte daquilo que Ele te dá, né, daquilo que sobra. Lembra de Jesus com a viúva pobre? Exatamente isso aqui. Jesus sentou lá na frente, ela botou 2 moedas, e os fariseus botavam um maço de dinheiro. Jesus falou, ela botou mais, porque deu todo o sustento. Eles botaram do que sobra. Leia o texto lá que você vai ver que ele fala exatamente isso. Então, não é sobre o que sobra, é uma parte do que Deus me dá. Se um cristão opta viver de forma mais simples, mas não corre atrás do melhor cargo ou emprego, mas se dedica a sua vida a ajudar o próximo, é considerado preguiçoso por esse estilo de vida? Não. Não é isso que a Bíblia está falando, tá? Se a pessoa, ela vive contente com o seu emprego, mas não busca ganhar mais, e usa esse esforço para o reino, como eu vou dizer que uma pessoa dessa é preguiçosa? Ela está usando o esforço dela no reino, ao invés de usar no trabalho. Ela optou por fazer isso. Como dizer que isso é errado? Não dá para dizer. Tenho muitas incertezas quanto o crente não poder fazer qualquer tipo de jogo. É exatamente o que eu falei, a questão do jogo, né? Então, para mim, o princípio é o que eu uso na minha vida. Um jogo em que outras pessoas estão perdendo dinheiro para que eu ganhe, eu acho que não está de acordo com a Bíblia. É sobre o jogo também. Também sobre a questão da agiotagem, né? Também agiotagem. Quem coloca o coração só nas riquezas que constituem na terra, tem salvação? Tem, gente. É claro que a pessoa coloca o coração e se arrepende, muda de vida. Está salvo, quebrou aquilo. Às vezes o cristão é materialista, ele começa a viver de uma forma carnal. Tem salvação? Tem salvação, né, gente? Sempre tem salvação. A pessoa se arrepende, ela nasceu de novo, ela está vivendo um momento espiritual ruim da vida dela, carnal, né? Mas não quer dizer que por isso ela perdeu a salvação. Pode se arrepender, Jesus restaurar, né, a vida dela. Devo continuar ajudando uma pessoa mesmo sabendo que ele é usuário de crack? Já falei sobre o assunto aqui. Gostaria de saber o que você acha daquele irmão que também é agiotagem.
Qual a diferença entre o dízimo e oferta? Veja bem. Dízimo e oferta. O que nós consideramos o dízimo? 10% do que a pessoa ganha, ok? Salário. Ela ganhou um salário, então nós trazemos o princípio que vem desde o Antigo Testamento para nós. 10% do seu rendimento, ela devolve ao Senhor. E a oferta é tudo que vai além disso. Além dos 10%, ela ajuda em missões, ela ajuda na ação social, ela ajuda para o irmão necessitado. Estamos fazendo uma campanha aqui para comprar um carro, né? E isso entra na oferta. Tudo que vai além do dízimo é oferta. Por que o dízimo é considerado um mandamento se não está no decálogo, quer dizer, nos 10 mandamentos? Porque está na lei de Moisés, e não apenas na lei de Moisés. Antes da lei de Moisés, Abraão e Jacó já davam o dízimo. O dízimo não é da lei, o dízimo é de antes da lei. O princípio bíblico de devolver a Deus uma parte do que Ele me dá, não é do povo de Israel, porque em Abraão ainda não existia aquele povo com aquela lei. É desde antes do povo de Israel, já havia esse princípio de devolver a Deus. Então, não necessariamente só porque está nos 10 mandamentos. Como? Não entendi. Depois você me fala. É certo que ter muito dinheiro acarreta muitas responsabilidades, mas como traçar os limites aceitáveis em relação à falta e o excesso de ambição? Difícil. A pessoa quer saber até que ponto ela está tendo muita ambição ou pouca ambição. Olha só, eu acho que um parâmetro interessante para você fazer é o seguinte: isso está afetando a sua vida familiar, conjugal, com seus filhos e espiritual no reino? Se está afetando, então você está tendo em excesso. Você está tendo em excesso. É muito difícil dar essa resposta. O que eu usaria como parâmetro é isso. Se isso está afetando a minha honestidade, a minha vida familiar e espiritual, então eu estou tendo ambição talvez em excesso. É o que a Bíblia diz, né? Muitos nessa ganância caem numa destruição. O que dizer de um crente que é fiel dizimista, mas não tem outro tipo de compromisso com o Senhor? Talvez, não sei se esse tipo de compromisso que está falando aqui por exemplo, trabalhar no ministério na igreja. Ora, isso aí a Bíblia já diz que está sendo infrutífero. Se ele é uma mão do reino, então a igreja está sem uma mão. Se ele é um pé, a igreja está perneta. Então, servir a Deus não é só dar dinheiro, né? Servir a Deus é trabalhar com os seus dons, seus talentos, sua vida. É um problema. Sobre dízimos e ofertas, é correto que algumas igrejas pegam cobrando trízimo, ou outros que apregou a entrega de 5% da renda, é o desconto, né? Dízimo, desconto, 8%, 5%. Olha, gente, veja bem, o 10%, ele é um básico, um mínimo. Sabe por quê? Quando você pega o texto de Atos, a atitude que você vê da igreja primitiva é que eles dedicavam tudo. Então, assim, 10% eu acho que é um mínimo que vai nivelar todos nós, porque cada um vai dar proporcional ao que ganha. Mas a igreja não deve cobrar isso, mas ela deve cobrar que todos nós dediquemos a nossa vida em oferta e o nosso bem em outras ofertas também. Em missões, na ação social. Então, é claro que nós não podemos deixar que o ensino do dízimo seja desvirtuado porque outras igrejas extorquem os seus membros. E a gente vê que algumas igrejas, infelizmente, da ideologia da prosperidade, né, do neopentecostalismo, extorquem as pessoas, fazem campanhas abusivas, vende a meia por R$150, vende a toalhinha por R$50. Isso é abusivo, mas nós não vamos deixar isso distorcer o nosso princípio. O nosso princípio nós vamos dedicar a Deus uma parte do que Ele nos dá para o sustento da sua casa, quer dizer, deste ministério que nós estamos vivendo aqui, e as ofertas para fazer muito mais. Assim como eu penso.
E última. É difícil também. Somos adultos e podemos entender quando não temos muitas condições. Mas como explicar isso aos filhos para não criar conflitos? Realmente assim, não é uma coisa fácil. Como quando eu sei que eu não posso ter uma coisa e eu me contento com aquilo, às vezes a criança não é tão fácil para ela entender por que ela não pode ter aquele videogame, por que ela não pode fazer aquela viagem, por que ela não pode ter aquilo que o coleguinha dela tem. Como fazer? Acho que a primeira coisa é não deixar que a vida da criança gire em torno de coisas materiais, presentes, brinquedos, ganhar sempre coisas novas. É uma luta isso, porque eu luto com isso lá na minha casa, tá? Minha filha está sempre pedindo um brinquedo, quer o brinquedo tal, as crianças gostam do brinquedo das outras, né? Então, é uma luta realmente. Outra coisa é a gente ensinar desde cedo as crianças a não ficar se comparando com os outros, porque muitas vezes a nosso desejo de ter as coisas é quando a gente se compara com o outro que tem. Puxa, fulano faz aquilo, eu queria também daquele jeito. Tentar de alguma forma mostrar a realidade para a criança, né? Mostrar, isso é muito interessante também, não proporcionar à criança momentos agradáveis que não tenham a ver com coisas. Por exemplo, você sair para ir na praia, brincar num parquinho, que tem já lá na praia, você não gasta R$1 fazendo isso. Isso é um divertimento que você pode proporcionar, só que você tem que estar junto. Qual que é o nosso problema muitas vezes como pais? Nós não queremos estar junto, não temos tempo, não queremos gastar esse tempo. O que a gente faz? Dá coisas, dá videogame, dá brinquedo. Então você vai criar o seu filho num modo de ser em que ele vai se satisfazer recebendo coisas. Mas se você está sempre junto dele, brincando com ele, com coisa... Gente, isso aí os nossos pais sempre falaram, a gente que é mais novo, eu, Gessi, tem uma idade parecida com a minha, mesma idade que a minha, eu tenho certeza que seu pai já falou assim, meu filho, na minha idade eu pegava um rolinho de linha, juntava na caixa de papelão e brincava e me divertia. E as pessoas antigamente, quando não tinham muitas condições, faziam isso mesmo, né? Ramon apontou ali, ó, soltar pipa, bolinha de gude, bolinha de meia. As crianças na escola, é porque quem trabalha na escola sabe, as crianças na escola brincam de futebol, chutando tampinha de garrafa e bola de papel amassada, e se divertem demais. É isso que eu estou querendo dizer quando eu estou falando aqui com relação ao desejo de ter bens. Não necessariamente são os bens que vão trazer. Se a criança tiver a melhor bola do mundo e não tiver os seus pais, amigos que ela gosta em volta, ela não vai se divertir. Então nós precisamos ensinar as nossas crianças e ensinar a nós mesmos também, que não necessariamente são as coisas melhores, mais bonitas, que vão nos trazer satisfação na vida, né? Espero que eu tenha conseguido responder aí, de alguma forma, as perguntas difíceis, né? Você tem que concordar comigo que algumas perguntas são muito difíceis de responder.